Quem nunca teve a decepção, né? Quem nunca teve, atira a primeira pedra. É tão ruim, né, quando a gente se decepciona. Normalmente a gente decepciona com quem, ou com as pessoas com as quais a gente tem alguma expectativa, as pessoas que a gente confiava, né? E aí a gente toma uma decepção amorosa, profissional. E às vezes essa tristeza de uma decepção, ela pode se tornar algo pior. E como lidar com isso? Bem, nós temos hoje novamente aqui, digo novamente porque ela já me ajudou em alguns programas, a querida Juliana Batista. Juliana, muito bem-vinda ao Mente Aberta. Eu estou no Super Debate, estou com um programa do rádio aqui. Seja bem-vinda ao Mente Aberta, querida. Muito obrigada, sempre uma alegria estar aqui participando com vocês, né, e conversando um pouco sobre essas questões da vida que são tão importantes, né? Eu já te disse, né? Eu sou um estudante de psicologia frustrado. Eu queria muito ter feito psicologia porque eu acho uma ciência essencial para a sociedade. Com certeza. Como as pessoas estão sofrendo da alma, né? E eu partilho muito disso, acho a psicologia fantástica, ela tem muito a nos acrescentar e melhorar as nossas vidas, né? Nós sermos trabalhados na nossa alma, no nosso entendimento da vida, do mundo, das pessoas. Muito legal mesmo a psicologia. E o tema que eu queria conversar com você hoje, Juliana, é sobre decepção. É a relação da decepção com um possível processo depressivo. Vamos começar conceituando decepção. Eu dei uma ensaiada aqui no início, né, falando da minha ideia de decepção. E decepção, às vezes, eu entendo que às vezes tem a ver com um pouco com expectativa. Com certeza. Estou no caminho certo? É isso mesmo. A decepção é um processo de uma expectativa frustrada, né? Um processo absolutamente normal que todo ser humano passa desde bebê, né? Você quer o leite, sua mãe não está te dando ali por algum motivo, você começa a chorar. É um processo normal de qualquer ser humano passar pela decepção. O que a gente observa hoje em dia é que existem pessoas vivendo ciclos de decepção muito grandes, né? Que podem sim gerar problemas, né, emocionais severos para essas pessoas. Quando você diz grande, é que ele demora muito ou porque são muitos ciclos? Tanto uma coisa quanto outra, né? E aí isso diz não só do processo de decepção, mas da forma como o sujeito encara a vida, né? O que é a decepção? É uma expectativa frustrada. Então, se você está tendo muitas expectativas frustradas, talvez sua forma de criar expectativas está errada. E isso é que nós precisamos avaliar. Como se fosse uma árvore. A decepção é o fruto, a raiz não é a decepção. A raiz é a forma de encarar a vida errada, né? A forma de ter expectativa das pessoas de forma errada, né? Então vamos pensar áreas em que a gente vê muitas decepções. Talvez a principal é na questão do relacionamento afetivo, não é? Namorado, namorada, marido, mulher, né? Sim, essa é a campeã, né? Mas também nós temos sobre regime. Então, nós temos vários obesos que falam, não, eu faço dieta e não emagreço. Nós temos sobre identidade estudantil também. Os meninos falam, eu estudo muito e minha nota não melhora. Então, já cria aquela identidade, aquela frustração, aquela tristeza sobre escola, porque não consegue ir bem, mas às vezes não está estudando direito. Então, acredita que está estudando bem, cria uma expectativa sobre a nota e na hora de fazer a prova não é nada daquilo. Você falou expectativa, por exemplo, sobre a nota, né? Essa decepção pessoal, ela pode ser construída pela família, porque há famílias que têm um grau de exigência com o filho, a filha muito pesado. Isso é cultural, né? É cultural. Mas existe um dado da realidade, que é a média, né? Quando o sujeito não alcança a média, ele realmente está indo mal, ele foi frustrado naquela tentativa. Então, eu nem estou dizendo, talvez, de um padrão familiar, que é muito comum também. Ah, não, aqui em casa, na nossa família, a gente só tira todo mundo acima de 80%. Então, aí já vai da cultura familiar, mas eu estou dizendo assim, um pouco até inferior a isso, né? É o sujeito que não alcança nem a média, que toma várias reprovações, né? Várias bombas e vai se frustrando naquilo e começa a ficar triste mesmo. Eu já tive clientes que tomaram, crianças, né? Crianças não, adolescentes, 11, 12 anos, que tomam remédios antidepressivos para poder tratar a questão escolar. Pois é, aí você já falou então de crianças que são medicadas em razão de decepções. E as decepções levam à depressão. Podem levar. Mas como é que é isso? Porque o sujeito vai levando isso como se fosse uma coisa natural, ser decepcionado. Então, por exemplo, eu tenho uma outra cliente que já está no terceiro namorado, que não dá certo, tem o mesmo perfil de namorado. Então, eu tenho trabalhado, por exemplo, com ela a questão, será que talvez esse é o perfil adequado para a sua pessoa?
né? Será que você não deveria procurar um outro tipo de sujeito para você se relacionar, para você ir bem, para o relacionamento efetivamente dar alguma coisa com frutos, né? Então, às vezes o sujeito funciona de uma forma inadaptada para a vida dele. E aí gera processo depressivo. Essa minha cliente, por exemplo, toma medicação hoje. E o que acontece? O sujeito, ele tem a expectativa, ele tem um vício nessa expectativa, né? Ele não quer mudar de expectativa, né? Eu costumo trabalhar muito a questão da expectativa com a realidade. Às vezes ele trabalha com uma expectativa muito alta e uma realidade muito distante. Então é como se fosse uma balança, a gente tem que equilibrar essas coisas, né? Para poder a gente ter êxito. Se você está tendo muitas decepções, muitas frustrações, talvez sua expectativa esteja fora da realidade. Você precisa adaptar a sua expectativa à realidade que você vive. Tô lembrando do Vygotsky. Não sei se você gosta do Vygotsky, mas quando ele fala daquela questão da zona do próximo proximal de desenvolvimento. Que ele fala, me parece que é exatamente não, toca nesse aspecto de que o desenvolvimento cognitivo, a aprendizagem, ela se dá nessa zona de desenvolvimento proximal. Quer dizer, o nível de desenvolvimento potencial, ele não é tão alto a ponto que a pessoa não consiga alcançar. Isso. Então, quando você cria esse ambiente de desenvolvimento possível, a pessoa cresce. Várias vezes você cria uma expectativa tão alta que vai gerar frustração e decepção, né? Nós temos duas coisas importantes sobre isso. Primeiro, o método. Que métodos você tem utilizado para alcançar a sua expectativa, né? Se você realmente está usando o método adequado, se você está se esforçando da forma que é necessária, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é se essa expectativa realmente ela é positiva para a sua pessoa, né? Então, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer 30 quilos e está acostumada a comer 10 mil calorias por dia. Se ele for para uma dieta de 1.000, ele não vai conseguir manter, porque está muito distante. Então, a gente precisa ir fazendo aproximações sucessivas àquilo. Até que ponto esses programas que a televisão mostra, de projetos de emagrecimento, podem levar as pessoas a ficarem decepcionadas consigo? Porque são modelos, assim... meio fantasiosos. As pessoas, hoje em dia, nós estamos vivendo numa sociedade absolutamente fantasiosa, né? As novelas não tem nada, assim... Acaba que a cultura está absorvendo isso um pouco. Mas aquele glamour, aquela forma toda que a novela apresenta para o sujeito, ela não é real. Então, nós temos alguns problemas na nossa sociedade. Uma sociedade totalmente imediatista, né? O sujeito quer tudo para amanhã, ele não quer pagar nenhum preço e ele quer tudo conforme a cultura da televisão tem colocado para ele, que é o adequado. Então, nós temos tido muito problema com isso, porque as pessoas não têm paciência. Né? Eu falo muito lá no consultório que a única pessoa que desenvolve rapidamente é o Hulk. De resto, não tem ninguém. A gente tem que ter um tempo, a gente tem que ter uma disciplina, uma determinação, rotina, repetindo, né? A máxima da psicologia cognitiva é seu pensamento determina a sua atitude e a repetição dessa atitude determina o seu padrão de vida, né? E o seu caráter, mais ou menos isso, dizendo em linhas gerais. Então, assim, a gente precisa vigiar o que a gente tem tido como expectativa, né? Então, essa questão mesmo da vida afetiva, a gente vê homens prontos para casarem e esperando uma... princesa. Uma pessoa que não existe, né? O relacionamento, ele vai demandar que você trabalhe, você se adapte, que você faça exceções, né? Na vida escolar, vai demandar você ter disciplina, você ter foco, você, às vezes, não ir bem, mas prosseguir assim mesmo, né? E a gente precisa medir até que ponto nós precisamos fazer exceções, né? Então, por exemplo, na vida escolar, se você não está indo bem, você está estudando, está fazendo seu esforço, você está se empenhando e não está indo bem, então talvez o método esteja errado. Então, você precisa mudar de estratégia. Se você está namorando, você está se esforçando, está dando errado, não está prosseguindo, você precisa avaliar se realmente esse namoro é um namoro bom para você. A mudança do padrão também, talvez, então, assim, quando eu vou falar de baixar o padrão, mas mudar o padrão. Mudar o perfil, né? Você diz de pessoa. Isso. De pessoa, às vezes profissional. Isso. Porque eu vejo que muitas vezes pessoas a pessoa... frustradas, né? Frustradas. Às vezes poderia ser um ótimo profissional em uma outra área, né, da sociedade, mas
pega porque eu quero fazer aquilo. Aí tem um grande problema que eu acho que o pior problema que faz a decepção gerar a depressão é o orgulho. A pessoa não quer dar o braço a torcer que ela não está bem. Ela não quer dar o braço a torcer de que aquela escolha que ela fez não está adequada. E ela insiste. A depressão, ela chega nesse momento para poder virar para o sujeito e falar assim, meu filho, está errado, dá uma parada, porque senão nós já estamos mal demais. Então, o organismo é até uma questão de saúde mesmo, que ele adoece. É uma loucura dizer isso, mas o organismo adoece para te mostrar que você não está bem. Para tudo, né? Que é para o mundo que eu quero descer, né? Então, assim, a decepção, ela é um indício de que a gente não está bem. Nós precisamos estar alertas à decepção. Mas a gente pode encontrar casos de crianças decepcionadas que entram num processo depressivo ou isso é mais para adolescente e adulto? Não, eu acredito em crianças, sim. Eu atendi um caso uma vez de um menino que estava vendo os pais brigando, a mãe falava uma coisa, fazia outra, o pai falava uma coisa, fazia outra. E aí ele falava assim, olha, eu não aguento mais acreditar na simplicidade da criança, né, com 9 anos o menininho tinha. Aí eu chamei os pais, falei, olha, vocês podem se separar, não tem nenhum problema, nós precisamos combinar de sempre falar o que vai ser, o que vai acontecer. E aí a gente combinou isso, o menininho começou a melhorar, não precisamos entrar com medicação, mas foi quase. Porque ele estava no meio de uma guerra, né? E eles estavam brigando entre eles e o menino acabou pagando a conta. E eu acho que é muito isso. A gente ignorar as nossas decepções, uma hora essa conta chega. Uma hora essa conta pode jogar chega. Debaixo do tapete, não tem jeito. Né? Então você vai trabalhando de forma infeliz, alguma hora chega, seja uma psicossomando, né, no corpo, você adoece do estômago, do joelho, dos punhos, alguma hora essa conta chega. Mas não tem como. Por exemplo, quando um país, uma sociedade como a nossa, por exemplo, vive um processo recessivo, perda de postos de trabalho, desemprego, muitas vezes a pessoa se recoloca profissionalmente, mas fora da sua área de formação ou fora da sua área de desejo, de expectativa. Mas tem que botar comida em casa. Isso. Né? A possibilidade da pessoa se decepcionar é muito grande. Mas como fazer para lidar com essa insatisfação e não permitir que ela se torne depressão? Entende? Entendo. Assim, eu sei, não é pode dizer, não é o meu emprego dos sonhos, mas é necessário. Tem jeito da pessoa? Tem, é uma questão de trabalhar o seu pensamento mesmo, que aquilo não é para sempre. Né? É isso que eu estou dizendo, que a nossa sociedade está terrível. Por quê? Porque as pessoas querem mudar tudo para amanhã. E nós estamos vivendo um processo de crise, né? O contexto social ele não está favorável. Então, nós precisamos manter o ritmo, sabendo que em algum momento isso pode mudar, manter a esperança mesmo. A gente saber que em algum momento, olha, agora, infelizmente, eu vou ter que fazer uma coisa que eu não amo, mas eu preciso, então eu vou fazer. E aí é muito legal que o ser humano ele é muito criativo, né? Então a criatividade ela entra nesse momento e você achar um outro motivo para você estar fazendo aquela mesma coisa. Então eu trabalho muito isso também. Eu tenho mães, às vezes, que se separaram e tem que manter o lar. Então a gente trabalha todas as formas criativas que ela pode enxergar a mesma situação. Eu já vi, falando de mãe manter o lar, eu já vi alguns vídeos interessantes principalmente mulheres em casa que tiveram que ficar em casa um tempo e não tinham dinheiro para ir para a academia. Aí, não sei se você viu esses vídeos. Já vi. Elas malhando com o neném. Com as tarefas de casa. As tarefas de casa, né? Na verdade, a gente precisa trabalhar com o sujeito a decisão de ser feliz. Não importando as circunstâncias. Né? Como cristão, então, a gente precisa definitivamente trabalhar isso, porque né, o Cristo já veio, né? Ele já pagou. Então, a gente precisa realmente trabalhar com o sujeito a decisão de ser feliz. E você falou de ser cristão, Juliana. Como é que fica a questão da decepção religiosa? Será que muitas vezes a culpa não é de quem é crente, de quem é pastor, quem é evangélico, que convida a pessoa para ir para a igreja e faz uma propaganda enganosa e cria uma expectativa? Com certeza. Mas a gente precisa entender a igreja como um ambiente social como outro qualquer, né? A mesma coisa de um clube. Claro que a gente tem uma expectativa de pessoas melhores, mas
cada vez mais precisa abandonar essa expectativa, né? Porque a igreja é um hospital de gente sendo tratada, de gente buscando a Deus, gente igual a gente. Então, a gente precisa trabalhar, sim, que essas expectativas não sejam geradas. E muito antes, pelo contrário, como cristãos, a gente precisa ser cada vez mais cheio de compaixão, porque Cristo era cheio de compaixão. Ele é, né? Cheio de compaixão. Então, a gente precisa trabalhar isso, que toda expectativa frustrada gere em nós compaixão e não ódio, rejeição, coisas que a gente vê horríveis no ambiente da igreja. Às vezes, não, você não, como liderança, né? Eu já vi isso muito. Você como líder, você me decepcionou demais, nunca mais quero voltar nessa igreja, vai viver uma outra vida. Né? Tem até uma frase muito legal que eu já vi no Facebook falando, se você algum dia esteve na igreja por causa de alguém, você nunca esteve na igreja, né? Você esteve por causa de coisas erradas. Então, a gente precisa sim trabalhar isso e a questão do sujeito prosseguir, né, na visão que ele tem. Eu acho que às vezes essa visão também é uma coisa importante de você trabalhar. Se você faz alguma coisa é por algum objetivo. E não por causa das coisas que estão acontecendo nesse meio do caminho. Isso não pode tirar o seu objetivo, né? Você precisa ser uma pessoa que tolera a frustração. E hoje em dia, nas crianças especialmente, elas estão sendo trabalhadas de uma forma muito errada. Elas não têm tolerância nenhuma à frustração. Então, assim, é agora, e muitas crianças birrentas, e eu vejo muito adulto birrento. Muito adulto birrento lá no consultório. Que é adulto imaturo, né? Aí eu falo mesmo, olha, eu acho que você está dando uma birra de gente grande. E na hora que o sujeito percebe, é até bonito, porque na mesma hora ele já fala, nossa, estou mesmo, vou melhorar. A não ser que ele esteja agindo sob orgulho. Aí o orgulho que é o grande empecilho, né? Não estou, não é comigo. Eu também dou um exemplo muito bom, que enquanto você vai insistindo numa coisa errada, por exemplo, se você tem uma expectativa de ser magra e fica fazendo sabotagens contra o seu processo, é como se você tivesse uma bola, você vai afundando a bola, vai afundando a bola. Uma hora você não consegue mais, seu braço cansa, a bola vai pular e bater na sua cabeça. Então, assim, é importante a gente lidar com a realidade. A realidade, ela pode, às vezes, parecer assustadora, mas é aquilo. Então, você coloca lá qual que é a sua realidade, você vai trabalhar com aquilo. Então, a gente precisa ter coragem, sabe? Diante da decepção, a gente ter coragem. Olha, realmente não deu. Vamos olhar, avaliar as circunstâncias e lidar com isso e resolver. O método foi errado, de repente o projeto também é errado, né? O alvo foi imposto por outro. Porque às vezes acontece isso na sociedade de consumo, né? Você estabelece padrões de beleza, padrão de profissional, por exemplo, eu tenho muitos casos de jovens que chegam lá, não, vou fazer medicina. Vou fazer medicina, porque lá em casa minha mãe quer ter um filho médico, só sobrou eu, tem que fazer. Não, falaram que é a melhor profissão, que dá mais dinheiro, e aí aquele monte de gente estudando para um curso que nem sabe o que é, né? E fica anos no cursinho. E quando entra na faculdade, aquela decepção horrorosa, fala, nossa, então não sirvo para mais nada, porque eu passei no melhor curso, depois de não sei quantos anos de cursinho, e não estou feliz. Então, a gente tem que ver. Então, a expectativa realmente era do sujeito. O que ele esperava? Quando... Eu conheço casos em que, infelizmente, a consequência foi drástica. De jovens que acabaram atentando contra a própria vida por tamanha depressão gerada por essa decepção. Mas vou passar em tal vestibular e vou chegar lá e... Né? Muito comum, é muito comum. E pior que depois forma, né? Médicos queridos, mas aí você forma e vem um programa mais médico, traz médico de culpa e tira o teu emprego. Aí isso deve ser frustrante. E a decepção política? Né? Quando você vota num candidato, né, que fez uma promessa e não cumpre. O que o Brasil está vivendo é mais ou menos isso, né? Nós estamos vendo... Muito decepcionante, uma vergonha, né? A gente pensar que o processo... Mas o que a gente vai fazer? A gente vai desanimar? Pois essa que é a questão. Nós temos que prosseguir. Eu falo muito isso também. Nós vamos morrer tentando. Nós temos que morrer tentando. A gente vai desanimar? Porque se a gente desanima, quem vai estar animado? Não pode entregar os pontos, né? Não dá. Então, nós vamos prosseguindo. E a gente tem que ter um olhar otimista sobre a vida. A vida, todas as possibilidades estão na nossa frente. Nós temos que continuar. Uma hora vai dar, né? De um jeito ou de outro. Mas será que um problema, às vezes, não está na infância? Papai e mamãe não ensinaram a criança de que... Porque acho que, às vezes, é por excesso de carinho. Eu não gosto de falar que é excesso de amor, não. Porque o amor... Excesso de cuidado, excesso de controle. Aí forma uma criança
imatura. Ela não forma uma criança para a maturidade, forma uma criança que não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com a decepção. Quando vem algo na vida que infelizmente acontece com todos, né, essas respostas não, essas portas fechadas, a criança vai chorar, vai fazer birra. Né? Talvez o pai e a mãe tenham que ajudar lá no início a dizer não. Seria o ideal, mas realmente isso acontece muito. Os pais querem proteger os seus filhos. É um instinto, né? Mas, por exemplo, eu vejo sujeitos, às vezes, mais de 30 anos, a mamãe não me ensinou, dependentes financeiramente dos pais, ou às vezes emocionalmente, né? Você fala com o sujeito, ele não anda. A mãe fala uma vez, ela acredita, né? Então, assim, isso, o que a gente tem que fazer? À medida que o sujeito percebe que está sendo influenciado dessa forma, ele tem que tomar uma atitude diante da vida, né? Eu acho que o mais difícil não é a atitude em torno da vida, diante da vida, mas é a autopercepção. A gente foge da gente mesmo, né? A gente foge das nossas realidades, a gente tenta tamponar o tempo todo o que realmente a gente sente. Por quê? Porque às vezes implica uma responsabilidade. Implica a gente se colocar diante das situações, se posicionar, né? Implica um gasto de energia. Então, a gente tende sempre a ir para o lado cômodo das coisas. Né? E a decepção, inclusive, ela vem para nos tirar desse lugar. Porque senão a gente fica só tomando uma madeira eternamente, né? Não aprende a lidar com a vida, não cresce, não tem ambições. E quando a decepção vem de uma traição, seja traição no casamento, uma traição profissional, como fazer para que essa decepção, que aí não foi provocada por você, porque a gente levantou a hipótese de você estar com uma expectativa muito alta. Não, então a expectativa é o normal. Que seu companheiro de trabalho, seu sócio na empresa, seja honesto. A expectativa é normal que seu marido ou sua esposa sejam fiéis, né? Seja fiel a você. Então, nesses casos, que a sua expectativa é normal, mas a pessoa que está ao seu lado... Não depende só de você. Como é que faz para lidar com esse tipo de depressão? Que é diferente, né? Bom, no contexto profissional, você tem que contornar, né? Você vai ter que, se for uma pessoa, um par seu, né? Como a gente vê muito, eu atendo alguns executivos, ele tem que trabalhar com aquela pessoa. Então, mas aí ele muda a estratégia. Ele já sabe que talvez tem uma limitação, né? Para trabalhar com aquela pessoa, que nem tudo que ela fala ou né, faz é confiável. Então, o máximo de documentação possível para poder resguardar a integridade do trabalho. Desculpa, não quero complicar muito não, mas vem a questão, tem que perdoar. Mas perdoa, mas também você não pode ser ingênuo, né? Porque se tem uma traição, como cristão eu tenho que perdoar. Isso. Mas também eu não vou entregar a bolsa na mão da pessoa que já roubou uma vez. Com certeza, ou fazer alguma coisa baseada só numa promessa, né? O que a gente vê muito é essa questão da documentação. Fala que vai fazer e não faz, fala que que vai ficar responsável por alguma coisa e no final não cumpre. Então, o máximo de resguardo possível. Agora, no âmbito familiar, exige um pouco mais de trabalho. É mais difícil, né? Porque você está convivendo com a pessoa, né, Júlia? Mas é mais fácil porque envolve o amor. E o amor torna tudo mais simples, né? Então, envolve o cuidado, envolve a família, envolvem outras pessoas afetivamente envolvidas. E quando o amor vira ódio? Quando a pessoa fica com ódio? Porque eu conheço casos. A pessoa fala assim, olha, eu tenho ódio dele porque ele me traiu, eu tenho ódio dela. Como é que faz para lidar com isso? Assim, da perspectiva espiritual e da perspectiva da psique. O ódio tem jeito de lidar com ele na psicologia? Tem super. É só você ser um pouco mais empático. Uma cliente minha teve uma revelação, vamos dizer assim, incrível. Ela estava um dia orando, falou, Deus, a Eva comeu a maçã, porque a Eva estragou a humanidade, nananã. Aí ela fechou os olhos para continuar orando e viu ela numa árvore, comendo uma manga, tacando caroço de manga nas pessoas. Aí ela sentiu assim, gente, se fosse você, a Eva, talvez você teria feito pior. Então, é só a gente entender que ninguém está livre de errar. Né? A gente não está livre de fazer as coisas erradas. Por mais que a gente tenha convicção dos nossos valores, em algum momento a gente não sabe o dia de amanhã. Né? Então, é uma questão de orgulho mesmo. Eu tenho ódio, eu não perdoo. Por quê? Porque você acha que você está imune? Você se acha melhor em quê a essa pessoa? Tivesse você no lugar dela, você teria feito pior, talvez.
Então, é só a gente pensar que a gente não está livre de cometer erros, né? E aí, a nossa decepção dá uma diminuída, porque a gente começa a se colocar num lugar mais adequado, né? Então, eu acredito muito nisso, da gente trabalhar a questão do orgulho, né? O perdão, ele é muito de orgulho. Quem que a gente acha em relação ao outro, que a gente tem mais condições do que o outro, né? Nós temos que trabalhar todas essas coisas. E se não fizer isso, vai adoecer, né? Adoece. Aí entra na depressão e... Porque o ódio, ele é um veneno. Veneno. É um veneno. A falta de perdão é um veneno, né? A gente precisa usar a nossa condição humana a nosso favor. A nossa fraqueza a nosso favor, né? E não contra nós. Não, a gente não ser vítima na nossa vida. A gente não é vítima. A gente é sujeito. Sujeito, é. Parar com esse processo que é infantil, né? De transferir para o outro a responsabilidade, tudo. Eu não vou transferir para o outro a responsabilidade, que eu tenho que terminar o programa, senão meu diretor vai brigar comigo. Então, eu assumo a responsabilidade de ter que cortar esse papo gostoso. Obrigado, querida. Sempre às ordens. Muito bom, viu? Uma alegria estar aqui. E se quiser ouvir a Juliana de novo, sempre ela está com a gente na rádio Super 90,1, no Super Debate, né, Juliana? Isso. Sempre me ajuda lá. Isso. Muito obrigado. Não só, Juliana, obrigado a você por ter participado desse Mente Aberta. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.